Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias à sua mensagem e que nós possamos, como uma alma, grupo, neste instante, nos comportar como uma só realidade, para nos ajudarmos uns aos outros, conforme a visão do próprio Kardec na Revista Espírita de 1868, no primeiro artigo do mês de novembro, onde numa reunião de estudos já estaríamos nos assistindo entre si, assistindo aqueles mais necessitados do que nós fora do corpo e sendo assistidos por seres mais iluminados do que nós que estão aqui nos assessorando. Peço a todos que inspirem com suavidade e já vamos começar com um exercício prático. Caso a ansiedade esteja visitando alguém, ela já vai se acalmar, porque a ansiedade é um ser psíquico, assim como outras situações do mundo emocional. E ao inspirar com suavidade, com extrema ternura, com amor incondicional, nós vamos trazendo através do ar que respiramos, conforme o Espírito Caena, o Evangelho do Cristo, que é uma força que governa o cosmos, a vitalidade que gera e nutre a vida e, ao mesmo tempo, a vida em profusão. De modo que, para Joana de Ângeles, para Emmanuel Bezerra de Menezes e outros, o Evangelho está em nossa consciência, em nosso próprio coração, no nosso próprio espírito. De modo que para Allan Kardec trazemos em nós o próprio remédio, tanto no processo da autocura, quanto para repulsar os maus fluidos e até repulsar os maus espíritos, se assim podemos dizer. Mais uma vez, respirem, abracem com ternura a própria mente, o mundo psíquico e emocional, perispiritual e físico. Sintam-se acolhidos, amparados nesta ambiência de paz, como um lar de esperanças que nos acolhe, nesta ambiência que funciona como uma grande universidade que nos instrui e, ao mesmo tempo, como um imensurável hospital que auxilia-nos na cura das enfermidades psíquicas, morais, físicas e espirituais. Pode voltar ao normal. O tema de hoje é muito simples: depressão, ansiedade. Vamos incluir o transtorno bipolar, síndrome do pânico. O que fazer? Então, quando nosso irmão muito amado fez a apresentação, ele disse que era uma teoria, mas o que eu vou falar para vocês não é teoria. Eu vivenciei isto. Vivenciei a depressão, a ansiedade, ao mesmo tempo a bipolaridade e a síndrome do pânico. E confesso a vocês que medicações, porque eu cheguei a tomar 25 doses, quase tudo tarja preta em um só dia, não foram os medicamentos que me curaram. Mas só existe um único medicamento em todo o cosmos, eu já falei no início, que cura todas as enfermidades, que é o Evangelho do Cristo. Mas normalmente quando falamos de Evangelho, pensamos, eu até olhei para e ver se eu enxergava algum volume, mas parece que... Mas vamos simbolizá-lo como se fosse. Então imagine o Evangelho sendo um livro. E se eu não souber ler? E eu estou deserdado?
Por isso que Joana de Ângeles, Emmanuel, Bezerra de Menezes e outros vêm dizer-nos que Evangelho é uma força que está na consciência de cada ser. Ao mesmo tempo, uma vitalidade e a própria vida. Então, ele é força, vitalidade e vida. Não por acaso, no Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro na mensagem de Santo Agostinho e outros luminares. Se todos os encarnados, vocês estão encarnados ou reencarnados? Só eu estou encarnado aqui, não tem ninguém que encarnou, só eu. Eu garanto a vocês que nenhum de vocês estão reencarnados aqui. Se tivessem, o Espírito, segundo Allan Kardec, Joana de Ângeles e vários outros luminares, ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Se vocês são reencarnados, então é o próprio Espírito de vocês que está aqui na totalidade. Mas por que eu sei que eu não estou aqui na totalidade? Porque eu, neste momento, desde o começo da minha fala, eu não estou mais no corpo. E já somos muitos falando com vocês e não tem o mesmo nome que eu. Para quem tem vidência, clarividência, vai perceber que vai circular e falar através desse microfone mais de uma dúzia de vivências do meu próprio espírito. E o que está encarnado, segundo Leon Denis, Allan Kardec e vários outros, para Joana de Ângeles, é apenas um ponto de autoconsciência pura. E quando vamos encarnar, segundo Miramês, ele narra que a natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que a mensagem do Espírito seja dada e o trabalho na alma seja consumado. Miramês está dizendo que tem duas coisas. Para Allan Kardec, o Espírito, o que está encarnado, é apenas uma diminuta fração. Está em A Gênese. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o Espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o Espírito a sua criação, da qual ele, o Espírito, seria Deus. Para quem já estudou o Livro dos Espíritos, como nós vimos falar no início, que hoje estamos com os estudantes, então vocês prestaram atenção na questão 455, na qual Allan Kardec, pelo um processo de sonambulismo, juntamente com os espíritos, tira a alma do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito. Se ela fosse o espírito reencarnado, ela saía do corpo e falava: eu me vejo como espírito. Ou conforme Ebbe Sajan, na obra Base Científica do Espiritismo, eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. Percebe-se que ele estava num ponto intermediário. E ao mesmo tempo, Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, o espírito, a individualidade, em cada encarnação fabrica uma alma. Você já leu Ernesto Bozano? É uma das obras menores no tamanho e a mais grandiosa em informações. Então, quando Kardec percebe a alma fora do corpo, a sua consciência, que é o espírito na totalidade, quando ela está sob a influência do corpo, às vezes ela está tão perturbada pela influência, dependendo da perturbação do corpo, que ela não percebe que aquele corpo é o seu próprio corpo. Mas quando ela afasta do corpo e vai adquirindo a emancipação e aproximando do seu espírito, da sua consciência, ela começa a enxergar o interior dos músculos, das células. Já pensou que imagem? Você enxergar o interior de suas próprias células, dos seus próprios tecidos? E isso não é difícil.
Mas eu preciso admitir, conforme Kardec admitiu, e interrogou a essa consciência, que respondeu até 80 questões, conforme consta na Revista Espírita, que a alma encarnada não sabia. Então, quando ouvimos Joana de Anjos, na obra O Ser Consciente, dizer o que está encarnado é apenas um ponto de autoconsciência pura. O espírito, para a autora, é semelhante a um pé de laranja repleto de frutos. E a alma, somente uma das sementes de uma das laranjas. Segundo a autora. Mas para muitos espíritas, isso é inconcebível. Mas para Allan Kardec e Camille Flammarion parece que não foram, porque na obra A Gênese, Camille Flammarion psicografou Galileu, não psicografou? Kahneman, Argos, e Kardec não disse que ele estava psicografando ele próprio? Como é isso? Se estivesse encarnado, Galileu estava escrevendo. Ele não estaria psicografando ele próprio. E Kardec acessando diretamente na fonte, na sua própria consciência. 90% das informações é de Kardec, 10% de Camille na obra citada. E na obra de Leon Denis, o fiel escudeiro de Allan Kardec, que deu continuidade à parte filosófica da doutrina, considerado o apóstolo do Espiritismo, quem já estudou o problema do ser, do destino e da dor? Ninguém? Eu li só. Lembra quando aquela jovem senhora estava morrendo fisicamente, o corpo estava morrendo, ela não se alimentava direito e quando alimentava não sabia absorver os nutrientes e o espírito dela enviou uma outra personalidade já vivenciada que assumiu o corpo e ficou durante 4 anos consertando o corpo. Dá uma olhadinha de novo. É verdade. Pois é. Mas normalmente é assim, a gente lê, como o amigo estava ouvindo hoje, lê de carreirinha. E não presta atenção que cada palavra dentro de um parágrafo tem um sentido. Verdade. Se você lê rapidinho, às vezes a gente não percebe. E quando lemos obras como Base Científica do Espiritismo, com Hebe Sajan, como a professora estava escrevendo na lousa. De repente, uma outra dela senta junto com você, que é a aluna, e fica olhando ela escrever. De repente, outra dela senta perto de você. 3, e os alunos denunciaram para o diretor. Falou, a gente já não aguenta. Agora 3 da mesma, e ela foi expulsa da escola, a menina. Então eles testificaram isso. No outro caso, lá em Leon Denis, a moça estava em outra situação, outra senhora com dores dilacerantes, com certeza o que chamamos hoje de fibromialgia, e ela crochetava. De repente dava uma leve parada e começava a crochetar mais rápido e mais perfeito, sem dor. Então uma troca de personalidade, dava uma ajeitada na carruagem e daqui a pouco ela parava de novo um pouquinho e começava a crochetar mais devagar, mas já com a dor quase inexistente. Então, quando falamos de encarnação, estamos olhando para um espírito com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, que é a soma de todas as nossas vivências. Se assim não fosse, Kardec não colocaria tal absurdo em A Revista Espírita em obras póstumas. Em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, que um só pensamento bem arquitetado nos conectam com todas as nossas vivências. Se eu estou encarnado totalmente, eu já sou
o todo. Então não estarei me conectando com coisa alguma. Eu estou pensando. E além de me colocar em conexão com todas as minhas vivências, me coloca também em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então imagine a força de um pensamento bem arquitetado. Mas no livro dos Médiuns ele coloca que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então quando você pensa, ou quando o Senhor pensa, o Senhor está encarnando alguma coisa no próprio corpo. E hoje sabemos que quando você pensa, no mínimo você cria um hormônio. E o hormônio não é uma entidade? Ele não dá ordem? Uma emoção? Porque André Luiz fala que todos os hormônios nascem das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Para quem estudou evolução em 2 mundos, sabe isso de cor e salteado. Então, do superconsciente, para André Luiz, isso é o reino de Deus em nós. A síntese de nossas virtudes. Mas em torno desse superconsciente está o nosso inconsciente, onde estão os traumas, os conflitos, as culpas, os desacertos, a insatisfação, os tormentos. O nosso umbral particular. André Luiz foi para o umbral ou estava vivenciando o seu umbral? Vivenciando. Porque no filme a gente vê. Ele não saiu do lugar e voltou para o umbral, não foi? Então o umbral não é um lugar, pode ser também. É um estado de consciência, conforme Kardec escreveu uma obra inteira chamada O Céu e o Inferno, para mostrar que nem o céu nem o inferno existem como lugares. Então a primeira coisa que o espírito faz: o que é que eu vou trabalhar nesta encarnação? Para André Luiz, em ação e reação, esse espírito vai nascer com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias, de várias enfermidades, por desrespeito às leis. Mas ele vai trazer todos os antídotos. E conforme está em Missionários da Luz, por mais asfixiante que seja a situação, ele traz as luzes interiores para transcender qualquer situação. E ainda, traz uma entidade que é a filha primogênita da fé e a própria fé na bagagem. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19? A fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. E eu pergunto a vocês, onde está o esquecimento do passado? Para quem sabe o que veio fazer. Agora, eu vou encarnar uma fração da minha consciência. Escolhi a fé, a oração, porque são virtudes. A fé não é mãe de todas as virtudes? Está no Evangelho. A oração é a sua filha primeira, a oração é um ser. Cada virtude é uma entidade, um ser personificado, conforme também Amélia Rodrigues na obra Pelos Caminhos de Jesus. Para quem estudou o capítulo 23, o Anjo da Misericórdia, vai perceber que 4 entidades chegaram até Jesus, no alto da cruz, e se apresentaram como seres de uma hierarquia inconcebível para nós, dizendo: eu sou a fé, eu sou a esperança, eu sou a caridade, eu sou a misericórdia. Porque raciocine comigo, a doutrina não é de raciocínio, de lógica, de bom senso. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E Joana de Ângeles completa noutra obra, O Amor como Solução. Antes do amor não existia a criação. Ele é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças.
Então vamos lá. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Não é isso que está lá no capítulo 11, no item 8? No início, o homem tem apenas instintos. O que fazem os instintos? Preservam a vida. Se você estiver faminta, se a coisa estiver pegando mesmo, você tem coragem de sacrificar um ser vivo para acalmar a fúria de um Deus? Se o Deus estiver pedindo sacrifício de seres vivos, você tem coragem? Pode ser um filho seu, um irmão, o vizinho. Tem certeza? Quer dizer que o Deus estômago hoje não pediu sacrifício de ninguém. Está sem comer até agora. Porque muitos seres vivos morreram para acalmá-lo. Então os instintos têm a função como almas. Está na Gênesis, capítulo 3. Espíritos da natureza, que Pietro Baldi fala que está no subconsciente, que é o setor onde eu vou trazer as virtudes do superconsciente, as perturbações do inconsciente, e vou formar um clã, o subconsciente, que é o setor que vai definir o comportamento perispiritual e físico. Então ele tem a função de preservar a vida. Se necessário, ele mata sem dó nem piedade. Vocês já fizeram isso? Quando a gente está com fome, bastante fome, a gente não pensa muito, não. A gente lembra quando caiu aquele avião na Cordilheira dos Andes? Eles não comeram uns aos outros? E se não comesse, sobreviveriam? E quem deu início? Você lembra do filme? O pai de uma das meninas que deu a ideia. Se vocês quiserem sobreviver, não tenho grande coisa, mas tire as partes melhores e comam. Porque do contrário, vão morrer todos. Alguns resistiram. Então os instintos se elevam, então mais elevados e transformados, ou mais avançados, se transformam em sensações. Se o instinto mata por sobrevivência, a sensação é como se fosse o sabor que tem aquele ato. Você gosta de jiló? Um pouquinho, né? Mas então é a sensação que você tem agradável de tê-lo na sua vida. Para alguns, o instinto, essa sensação é quando ele dá um tiro e só vê que é só ouvir o tombo. Isso é o ditado lá de Minas Gerais, não leva isso no pé da letra, não. Tem pessoas que matam por prazer, não é por instinto. Então o instinto que preserva a vida, além de matar, quando evolui e desenvolve a sensação, ele já mata e tem um certo sabor no ato. Mais tarde, essa sensação vai evoluir e transformar-se em emoção. Joana de Angelis resgatou a informação dos originais de Allan Kardec, porque eles partiram dos instintos para a sensação, da sensação para os sentimentos. Faltou a emoção no meio. A emoção, a autora diz que é a memória. Eu gravo a cena. E esta memória, dependendo do que foi, mais avançada a emoção, transforma-se em sentimento. O sentimento é o juiz, que classifica se o ato, se a sensação, se a emoção são nobres ou se for desnecessária. Se desnecessária, o remorso, a consciência de culpa. E aí já começa o tormento da depressão. Porque é um estado de insatisfação íntima quando eu não atinjo o meu intento e, ao mesmo tempo, se eu desenvolver com sabedoria as minhas tarefas e alguém não reconheceu os meus valores, não me aplaudiu, não agradeceu, eu fico insatisfeito com o que está fora também.
Então, um estado de insatisfação íntima e de insatisfação com o meio me leva a entristecer. Porque, na sequência, os sentimentos se transformam em pensamentos. Pensamentos se transformam em inteligências. E no ápice desses sentimentos elevados ao estado de inteligência surge o amor, que reúne e condena todas as sublimes revelações, não é isto? Então, tudo que foi vivido. Se o instinto já era um ser, o amor que reuniu todas as sublimes revelações, que são todas as virtudes, não é um ser também? Porque a consciência é o amor sintetizado, o que já somos. Então, quando nós falamos viver com alegria, Miramês fala, você está encarnando a alegria na sua vida. Então, a parte de você que vai encarnar como alegria. E vai ter o nome aqui na periferia, a alegria, a docilidade, a ternura, a compaixão, de ocitocina, de noradrenalina, de endorfina, de serotonina, que vai te dar o bem-estar, ou a sensação do bem-estar. Se for algo perturbador, que vai gerar adrenalina e outros hormônios, uma sensação de fúria e etc. Então, quando nós não conhecemos o suficiente para desenvolver o nosso poder imaginativo, salvo se vocês conseguirem imaginar alguma coisa que não haja conhecimento a respeito dela. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar as organelas de suas células sanguíneas? Consegue imaginar um elemento do sistema de defesa chamado linfócito B, que quando é ativado, transforma-se em plasmócito, criando os anticorpos para defender vocês? Então, se eu souber o que é, eu não apenas imagino, eu crio um deles. Superconsciente, o reino de Deus é em nós. Inconsciente, onde estão as perturbações, traumas e conflitos. Subconsciente, o nosso setor que governa o perispírito e o físico sem a nossa interferência. Consciente é o nosso campo de trabalho. Então a mente está linkada com o superconsciente se eu pensar no bem. Se eu pensar na maledicência, ela me conecta com o inconsciente. Se eu pensar em mais do mesmo, com o subconsciente. E todas as vezes que vamos pensar alguma coisa que ilumina o subconsciente ou ressignifica e ao mesmo tempo intenciona a transformação desses instintos em sensações. E as sensações começam a pacificar o inconsciente. Sensações que se elevam em emoções, tudo agora de alto nível, elevadas, que vão pacificar as emoções perturbadas de lá. Emoções que se transformam em sentimentos enobrecedores, mensageiros que estão indo pacificar esse setor. Sentimentos que se transformam nos pensamentos nobremente arquitetados, pensamentos em inteligências e até o estado de virtudes que atravessou esse manancial, esse abismo e chegou na superconsciência, no reino de Deus em nós. Agora eu vou bem na câmera lenta, vou baixar uma oitava. Todas as vezes que vocês vão pensar em alguma mudança, facilmente vocês conseguem? Quem é que resiste? Porque às vezes eu me pego pensando em coisas boas, e inicialmente eu estou pensando em coisas boas. De repente a minha mente inteira é invadida por perturbações. E eu pensava que era a mente, que segundo alguns profissionais da área psicológica, diz que a mente mente. E a mente é apenas um laboratório. É uma entidade, sim, porque tudo é vivo em nós.
E eu pensava que o pensamento era o elemento perturbador. Vocês prestaram atenção na mensagem que ele leu no início? Ou passou direto? Quer que eu leia de novo? Estou com a minha memória extracelular aqui. Os pensamentos são formas emblemáticas que transmitimos em muitas dimensões para as mentes da mesma sintonia e os sentimentos que plasmamos neles. São eles os perturbadores ou os sentimentos? Então, os pensamentos são capacidades criativas, André Luiz. A mente é o laboratório. Agora, os sentimentos enobrecedores do meu superconsciente ou perturbadores do meu inconsciente é que vai desgovernar o meu subconsciente. De novo, superconsciente, o espírito, a essência, o reino de Deus em nós. Inconsciente, o que foi vivenciado e ainda não aprimorado. Subconsciente, o que eu separei do inconsciente, gerenciado pelo superconsciente, por isso que o subconsciente, sendo forças instintivas, sabem curar o corpo se eu não perturbá-lo com o que está sendo ventilado no meu consciente. No Evangelho segundo o Espiritismo está. Li apenas uma vez, nunca mais encontrei no livro físico. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão. E mais tarde encontrei em Agenda Cristã de André Luiz: o mal não merece comentário em tempo algum. Mas a maioria de nós vive fazendo feitiço, macumba, bruxaria e magia negra. Vocês não fazem? Eu sei fazer as 4 coisas. Feitiço é quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da tradução, é um desastre. A vida é composta de 1000 nadas. Se é 1000 nadas, não é nada. Então a vida é composta de 1000 coisinhas, ou coisas pequenas. Quando acumuladas, parecem espetadas de alfinete e pode ferir. Dependendo da tradução, fica mais claro. Então, quando percebemos essas realidades, o meio ou a vida nos oferta um desafio. Alguém já leu Joana de Ângeles, já estudou? Uma obra que se chama Vida, 2 pontos. Aí você toma fôlego, respira fundo, aí vai entender o que é a vida. Desafios e soluções. Agora, Deus é a onipotência, não é? Nós somos o que em Deus? Partes dele ou criações? Criações? Se é criações, estamos fora de Deus. Que espaço é esse que existe entre ele e a criação? Diga-me. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então, somos criações. Então, Deus não cria, Humberto Roden. Porque criar é algo fora de nós. Então, isso não tem como conceber. Isso é a visão de um Deus antropomórfico. Agora, tudo que existe, existe nele, é imanente. Paulo de Tarso sabia disso. Em Deus existimos como seres constituídos, cada um com sua individualidade, vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali, de um planeta para outro, de um país para outro, e etc. E Allan Kardec, quando começou a estudar isso, falou: isso é panteísmo. Tudo nasce de uma individualidade, mas sai dela, tem uma experiência e quando volta perde a consciência. E ele percebe, e na questão 145 do Livro dos Espíritos interroga: o que devemos entender pela alma do mundo, ou seja, a alma do cosmos? O princípio da vida e da inteligência
Hoje o correto dizer é no qual nascem as individualidades. Isso também está em Leon Denis, em O Grande Enigma, com outras palavras, em vários autores. Aí ele se apressa, falou, isso é a ideia do panteísmo, que nasce de uma grande alma. E na questão 150 ele se apressa. E quando a gente voltar, se é que volta, jamais perderemos a nossa individualidade. É o diferencial do panteísmo. Porque ele próprio tinha grafado na questão 628 do Livro dos Espíritos que há em tudo germes de grandes verdades. Então, no panteísmo tem um germe de grande verdade. A metade da informação é correta. Ficou entendido até aqui? Então vamos lá. Se vocês não fazem feitiço, espetam as pessoas com pequenas fofocas, que a gente fala mentira branca, e etc., coisas pequeninas. Se vocês não fazem macumba, aquela fofoca que a gente faz questão de repetir todos os dias, coloca no WhatsApp, não fazem bruxaria, aquela mais organizada ainda, ou a magia negra que você deseja que o outro morra mesmo. Então, se não fazemos isso, não vamos ter consciência de culpa, não vamos ter medo de enfrentar os desafios que a vida nos propõe. Porque o medo é proporcional ao conhecimento que se tem mediante a situação que eu vou enfrentar. Se eu preciso enfrentar uma situação enfermiça em meu corpo, e eu sei o que é o corpo e o que é a minha consciência, e foi ela que fez o corpo, ela sabe consertar. Agora, se eu sei que a oração é a minha porta-voz, é filha primogênita da fé que nasceu comigo, e ela vai levar a minha petição à minha consciência. Isso é Leon Denis. E de lá para cá ela vai voltar fecundada com as informações que eu necessito para resolver as coisas por aqui. Ela vai voltar com a esperança, que é a doce presença do amor. Ela vai voltar com a paciência, que é a tranquilidade interior. Ela vai voltar com a alegria. Quantas virtudes necessárias para que eu possa resolver esse tormento. Porque se eu não enfrentar a situação, eu vou gerar insegurança. É uma outra entidade que vai me atormentar. E se eu não resolver isso rápido, transformando ou encarnando a autoconfiança, ela vai dar à luz a ansiedade. E normalmente a ansiedade vai gestar o desespero, que pode, nessa linha de raciocínio, gestar a tristeza, a depressão. E como a depressão é neta da ansiedade, ela vai gestar um ser apático. E a ansiedade um ser eufórico. E os dois vão enamorar-se, mesmo sendo parentes. Tem parentes que se casam, não tem? E esses dois chamam-se bipolaridade. Um covarde, ou que se acovarda diante das situações, e o outro, se você pisou no calo, você fala, eu não sei com quem eu fui dormir, mas esse cabra não é aquele. Ou esta moça não é aquela. Quando fica exaltado. A bipolaridade. Você não sabe com quem, se você está dormindo com o inimigo, ok. Porque na mesma hora que está triste, tristeza profunda, um ser profundamente apático, daqui a pouco. E no caso do pânico, a gente chama de transtorno de ansiedade. A ansiedade, vocês sabem que ela está o dia todo com vocês. Então, você não espera algo diferente. Meio da noite você assalta a geladeira, passa perto da padaria, ela te convida a comer a metade da padaria, não é só guloseima. Você sabe que ela está ali o tempo todo. Agora,
O pânico, você não sabe a hora que vai vir alguém com medo de altura. Às vezes só depois que você está no 15º andar do prédio. Ou como depois que está dentro do avião. Você não sabe quando vai manifestar aquela situação perturbadora. Você não sabe quando você vai ter medo de gente e vai suar frio, vai dar taquicardia, você vai ficar numa situação complexa. Você não sabe quando você vai perceber que tem medo de local fechado e você está dentro do elevador. E eu tenho um amigo, ele não entra no elevador. Para ele entrar, precisa de uns 4 abraçá-lo. Ele fecha os olhos, se não tiver outro jeito, e para levá-lo de um andar para o outro, dá um trabalhão. De avião, nem pensar. Ele viaja milhares de quilômetros de carro ou de jegue, se for o caso. Agora, os psicotrópicos, o máximo que eles fazem é petrificar uma tela etérica que existe entre o corpo emocional e o corpo vital. O corpo vital está sendo gerenciado pelo subconsciente e o corpo emocional pelo inconsciente. Então, quando eu tomo o psicotrópico, ele vai petrificar essa tela etérica, então eu fico alheio à situação que está acontecendo no meio, então nada do meio vai trazer mais perturbações para o meu inconsciente, porque tem uma barreira. E as perturbações do meu inconsciente não chegam ou não chegarão mais ao consciente por conta dessa barreira. Só que eu só adio a situação. Então, quando o psiquiatra, amigo e espírita que me medicava, e até hoje eu tenho a tabelinha da medicação dele, só dele eu tomava 11 doses por dia, ele falou uma coisa que um dia me intrigou. Porque eu tomava um remedinho chamado Artane, que ele travava a minha língua. Eu tinha que tomar um estelazine para diminuir um pouco do seu efeito colateral, para eu poder falar. Ele falou: filho, ande em contato com a natureza, ouça boas músicas, veja bons filmes, leia bons livros, ande com pessoas de alto astral, para que o remédio faça efeito. E eu comecei a andar em contato com a natureza e etc. E até gostei do negócio. Depois eu dava a volta, lá em Três Lagoas tem a Lagoa Maior, ela tem 2.500 metros. Eu cheguei a carregar minha esposa 2.500 metros nas costas. Fui ficando, porque eu andei mesmo, eu fiz direitinho. Eu fazia flexões, ela deitada nas minhas costas, várias flexões, ou o agachamento e etc. E eu fui vendo que eu fui melhorando. E conforme a melhora, tanto ele quanto a neurologista, que só uma das medicações que eu tomava da neurologista, 6 doses por dia, que era um vasodilatador, e eu não sabia que aquilo destruía o fígado, uma coisinha chamada Depaquene, e quando eu percebi, o meu fígado já estava quase todo detonado, a vesícula petrificada e etc. Mas foi tirando gradativamente e anos depois eu tinha sarado. Mas quem me curou foi o contato com a natureza. Foi o contato com pessoas de alto astral. Foram as boas músicas, os bons livros, os bons filmes. Então isso que me curou, e principalmente o evangelho no lar, a oração. Porque eu comecei a fazer o culto do evangelho no lar maquinalmente, de capa a capa, como um ritual. E não dava resultado. Depois comecei a abrir o acaso e parece que o negócio vicia, abre sempre no mesmo lugar. E não prestava atenção. E aí eu comecei a perceber que a obrigação de abrir o evangelho é minha. É o mínimo que eu posso fazer. Sou eu que sei a dificuldade que eu estou passando. Então eu vou escolher a lição que eu necessito. E eu vou ler, vou pedir aos bons espíritos através da oração
que me auxilie na compreensão do que estou lendo e fazer uma pauta de aplicação do que estou lendo, e só vou retornar em outra leitura quando eu estiver vivenciado esta lição. Porque eu comecei por um parágrafo e estou nele até hoje. O primeiro parágrafo da lição, o homem de bem. Lembra? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí eu tinha que saber o que eram essas 3 leis e o que era essa pureza. Ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos para ver se não violou essa lei. Eu falei, eu tenho que saber o que é a consciência para que eu possa interrogar. Para ver se não fez o mal, preciso saber se esse mal existe. E se fez todo o bem que podia. E o que é fazer o bem? Ele não negligencia nenhuma oportunidade de ser útil. E eu negligenciava todas. Ninguém tem o que queixar-se dele. Todo mundo se queixava de mim. Se fez a outrem tudo que gostaria que ele fizesse. Nem o caroço de feijão eu fazia. Falei, esse negócio está indigesto. Mas eu já tinha lido, porque é esse e a metade de um outro parágrafo que me brecou ali e eu não consigo sair de ambos. Que é o que eu citei no início, o item 8 do capítulo 11 do Evangelho, a lição de Lázaro, a lei de amor. Porque eu queria entender o que era a lei de amor, justiça e caridade. E lá está muito claro, quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as dores do corpo, nem as da alma. Esse negócio me serve. Vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. E mais adiante, no mesmo capítulo, se eu chegasse a esse estado de amor, qual o pensamento? Qual o sentimento? Porque eu não falei deles, pensamento, capacidade criativa, o sentimento perturbador ou enriquecedor. Qual o coração suficientemente perverso para resistir o doce contato da caridade, do amor em ação? E nós fomos estudando e tentando aplicar na vida prática. Aí fui para o Livro dos Espíritos, enrosquei numa questão lá e não saio até hoje também. A 919, que é o conhece-te a ti mesmo. Já sei que o si mesmo é o Espírito, a minha consciência, que construiu o meu corpo e do qual eu sou uma fração. Mas ele deu uma tarefa inicial que, enquanto eu não compreender e ter autonomia, autoridade moral e conduzir o meu corpo e o meu perispírito, eu não tenho moral para falar com ele. Eu te confiei um reino, se for fiel no pouco, aí eu aumento a intendência. E normalmente a maioria de nós desconhecemos o próprio corpo e o perispírito também, e o subconsciente que governa ambos. E enquanto a gente não entender, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24, que o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Se o seu corpo evoluir até chegar no estágio do perispírito, você pode dizer que ele se transformou em perispírito, ou não. Ele sumiu dessa dimensão. Buda desapareceu dessa dimensão, não desapareceu? O corpo dele não transformou-se em luz? O perispírito sofrerá transformações sucessivas até a sua completa purificação. E essa completa purificação é a natureza dos espíritos puros. Se ele chegou lá, o que ele é? Um espírito puro. Por isso que eles acreditam que o perispírito é a alma evoluindo na direção da consciência. E Allan Kardec, na questão 187 do Livro dos Espíritos, nós construímos o perispírito quando vamos encarnar,
Porque tanto no Evangelho, eu falei no início, se todos os encarnados, a palavra da mais nobre tradução da codificação ou da doutrina dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos, e depois a decodificação, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, etc. Então aqui está mais clara, usa a palavra encarnação. E na questão 605A do Livro dos Espíritos, o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele não disse ao reencarnar no corpo do homem. Ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Ele constrói um perispírito na velocidade de um relâmpago para aglutinar a matéria e formar o corpo. Se ele entrou no planeta agora, e esta energia perispiritual, segundo Allan Kardec, é a energia que nós chamamos de fluido universal do orbe, juntamente com outras energias em outras frequências. E a matéria do corpo, tecnicamente, para Allan Kardec, seria a mesma para todos. Hoje sabemos que não é. Se você tem moral diferenciada, você vai atrair conforme os seus padrões. Então, se você chega numa cidade para colocar uma empresa em ação naquela cidade, você tem critérios e vai selecionar mão de obra qualificada. Você não vai pegar qualquer um. Por isso que quando estamos alimentando, quem comigo não se ajunta, espalha. Então, só vão ficar nos meus corpos físico ou perispírito o que tiver em consonância ou em ressonância com as vibrações desses corpos. Do contrário, não ficam. Então, quando vamos percebendo essa necessidade de cuidar do corpo físico e o corpo perispiritual, é edificado com instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência. Esse é o universo perispiritual. E se eu não der conta de pacificar o meu próprio corpo, o meu próprio perispírito, ressignificar o meu inconsciente, o meu subconsciente, melhor dizendo, iluminando o meu consciente, para pacificar o meu inconsciente e expandir o meu superconsciente, e após estar de posse disso, consciente, agora eu consigo lidar com o marido desgovernado, com a esposa incompreensiva, com o filho rebelde, com o chefe déspota e assim por diante. Porque enquanto, segundo Ramatiz, eu não conseguir pacificar o que eu estou vendo, a minha realidade encarnada, e relacionar em harmonia com o meio em que me encontro, com as pessoas e com as coisas, eu não consigo passar pelo umbral para chegar no reino de Deus em mim. Eu vou ficar enroscado lá como ficou André Luiz. E ele ficou lá 8 anos, não ficou? Ouvindo dele próprio, assassino, suicida, covarde, comilão, sexólatra, beberrão e etc. E ele ainda não acreditava nesse inconsciente, nesse superconsciente que é o reino de Deus em nós. Mas num dado momento ele admite que ele existe. E de imediato Clarence aparece. Não é isso que está na obra? Eu estou aqui há tanto tempo e só agora você aparece? Sempre estive aqui. Então, se sempre esteve, Clarencio é algo do próprio. É essas luzes superiores que vieram em socorro quando alguém abre espaço. Agora, qual a virtude que abre esse espaço para os nossos Clarencios virtuosos poder chegar para nos assistir? Humildade. Se eu reconheço a minha própria ignorância, então a humildade vai encarnar em mim.
mediante a honestidade comigo mesmo. E eu reconheço o que pretendo e, ao mesmo tempo, que não tenho os valores para chegar onde pretendo. Como Paulo de Tarso dizia, onde eu quero, eu não consigo. Onde eu consigo, eu não quero mais. E quando a honestidade, a humildade chega no cenário, outra entidade chega junta, que é a sinceridade. Sou eu que quero colocar a mão na massa. Eu não pretendo mais que alguém ore por mim, porque a oração faz bem para quem ora. Para quem recebe a oração, recebe apenas convite, estímulos para fazer o que o outro está fazendo. A oração que eu faço para você não resolverá o teu problema. Resolverá os meus. Se eu orar, segundo Emmanuel André Luiz, primeiro eu oro, converso com a minha consciência ou com a força suprema, com Cristo ou com seus emissários. Terminou a oração, agora vamos para a ação. Então Deus vai estar comigo na oração, arquitetando, e depois comigo na ação, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Bom, terminei a oração e usei de sinceridade que sou eu que quero me capacitar, quero mudar a minha vida. E agora, fidelidade na aplicação. Se for fiel no que você recebeu, e normalmente quando nós somos fiéis na aplicação dos conteúdos, porque a oração busca esses conteúdos, porque ela vai no âmago do ser e volta iluminando-se de dentro para fora. Joana de Ângeles, obra Rejubila-te em Deus. Orar é iluminar-se de dentro para fora. Ou na obra O Filho de Deus. É o mais perfeito mecanismo de planificação. É a mais potente alavanca no processo da autocura. Então é ela que busca os recursos. André Luiz. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. Elementos força, se evangelho é força, em nós são as virtudes. As forças que irão governar o consciente. Quando eu começo a pensar num diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais. E uma delas, a consciência de culpa, a autopunição, que está dilacerando a minha alma e está com o nome de fibromialgia. Ou um pouco mais agressivo, esclerose múltipla, já destruindo os meus tecidos, principalmente o encapsulamento dos meus nervos, dos meus músculos. Ou de uma maneira até mais suave, como Alzheimer, como Parkinson, e outras também, não tão simples, a lúpus, e a mais drástica, ela, esclerose lateral amiotrófica. Todas doenças autopunitivas, sem falar dos AVCs, derrames cerebrais e outros que poderiam ser evitados. Aí vem Joana de Ângeles e narra que no corpo nós já temos um médico interno às nossas ordens. E uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Só no corpo. Às ordens da mente. Só esperando as diretrizes. Miramês complementa, fora de nós existe um oceano infindável de energia só esperando o comando também. E com mais segurança encontra-se no interior de cada ser, porque é o Evangelho para ser colocado em ação. Aí Kardec já tinha falado que no perispírito temos uma fonte permanente de energias, tanto para curar o corpo quanto para afastar os maus espíritos. Porque por ocasião da depressão, nós atraímos pelas nossas más tendências, que são piores que os obsessores, os chamados obsessores. Agora, se as nossas más tendências são piores, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências, más inclinações, pelos seus próprios esforços? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta? A vontade. O que eu disse no início? Se ele soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força,
E vem Joana de Ângelis, Leon Denis e vários outros. Na mente, André Luiz, os recursos são inesgotáveis e inestancáveis, e nada é impossível de se realizar, desde que se obedeça às leis de harmonia. E no espírito, a consciência sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Então, por que não saramos? Porque desconhecemos a nós mesmos. Zoroastro, há mais ou menos 8.000 anos, já dizia: trazemos um amigo oculto que normalmente desconhecemos. O reino de Deus em nós, anunciado por Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, sois deuses. Mais tarde, os hindus, mais ou menos 6.000 anos atrás, estamos à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Armazém abarrotado, o nosso superconsciente. E morrendo de fome à porta, porque está a um passo. Basta uma atitude. Veja como é simples, Joana de Ângelis, Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como Espírito amigo, dar-se-á aquele que tem. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1.000 vezes. Então eu faço um esforço, vem 1.000 do meu superconsciente. E ainda mais. Quando conhecemos essas realidades, o que realmente somos, não ficaríamos como foi anunciado no cristianismo, à beira do poço, morrendo de sede. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, síndrome do pânico e outras psicoses. O que fazer? Conhecer-se e amar-se. Não conheço outro caminho. Porque até da medicina espiritual eu fui desenganado. Porque tudo que eles faziam para mim através da oração, da água magnetizada, do passe, da reunião de desobsessão, eu jogava fora. E Kardec percebeu que não daria certo afastar o obsessor, sendo que as más inclinações são piores do que eles, são elas que os atraem, sem que o obsediado se mudasse. André Luiz também coloca muito claro no capítulo 18 em Missionários da Luz: somente o doente transformado voluntariamente, por vontade própria, em médico de si mesmo, pode atingir a cura real. Nós podemos ajudar, podemos orientar, mas não cabe a nós, seu André Luiz, improvisar recursos, que é função de cada qual. Cada um carrega em si a fonte inesgotável das próprias energias, tanto em evolução em dois mundos, quanto em mecanismos na mediunidade. Para o momento e pelo meu tamanho, parece que eu já falei demais. Agora vamos conversar. Quero ver se ficou compreensível, porque se o Evangelho está no ar, se eu quiser pacificar e curar-me de todas essas psicoses, bastar-nos-ia a oração após a leitura do Evangelho e depois esta introspecção, esse exame de consciência e a proposta de ação. E saindo da meditação, ação. A respiração pacifica as emoções. Se eu tomar a água mastigando, pacifica as emoções. Se eu ouvir uma boa música, pacifica as emoções. Leituras enobrecedoras enriquece a mente, que é o consciente, acalma as emoções, que é o inconsciente, e estimula o progresso, que é o superconsciente. Então me conecto com 3 dimensões. Com a superconsciência, que tem uma vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação reclamando o trabalho. Emmanuel, obra Pão Nosso. Então o que eu preciso? Decidir o que eu quero ser. Porque construir doenças é fácil. Basta eu viver como Emmanuel coloca em Vinha de Luz, e se alguém tiver a obra por aí, traz, porque alguém pode duvidar do que eu vou falar agora, está no prefácio. Há pessoas que durante séculos torturam as suas mentes com o feitiço, agora eu vou colocar para minha conta, com a macumba, com a bruxaria, com a magia negra,
E a única intenção é despertar a piedade alheia. Coitadinho do fulano. Como se Deus estivesse esquecido do fulano. Como que Deus pode esquecer de alguém se Ele é onipresente? Tudo que existe está nele, ou tudo que existe são expressões dele. Como que Ele não soube disto? Senhor, às vezes ele ainda fala na oração, o Senhor viu o que aconteceu com a minha mãe? Ele não sabe, eu tenho que lembrá-lo. Uma bala perdida, Senhor. E a bala já tinha CPF. Porque Ele é onipresente, Ele é onipotente. Será que Ele não podia dar uma ajudinha? Tirar? De vez em quando os Espíritos fazem isso conosco, né? Dá um puxão no músculo, a gente agacha um pouquinho, a bala passa por aqui. Porque não estava no tempo ainda. Então, baseado nessas informações e o desejo de sarar, sabendo que o único medicamento que temos que cura todas as doenças, o Evangelho. A única cirurgia, a cirurgia moral. O único médico, nosso mestre, modelo e guia. Não conheço outro caminho. Se conhecer, me apresente. Então, vocês podem tomar a medicação que quiser, mas enquanto não tomar consciência disto e começar a compreender-se e a se amar, sem esperar que o outro ame, quantas pessoas se suicidam porque o namorado largou, a namorada deixou, o marido foi embora. Joana de Anjos fala que o único amor que me fará feliz é o que eu sinto por mim. Eu não fico na dependência que alguém me ame. Eu me amo e vou amar o outro conforme amo a mim. E amar o outro não é fazer pelo outro o que lhe cabe fazer. É fazer como Jesus disse-nos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Que se o marido quer vir, se a esposa quer vir, eu estou indo, estou deixando o rastro. Mas não vou te carregar nas costas. Não pergunte a todo mundo de uma vez. E é bom falar para quem estuda, porque aí é moleza, não tem resistências. Só que vocês não têm obrigação de acreditar em nada que eu falei. Mas vai raciocinar e ver se faz sentido. Qualquer coisa questione aos espíritos. Porque foram os espíritos, principalmente os que orientam essa casa e as casas que vieram para estudarmos juntos, que usaram o microfone para falar com vocês. Eu só falo o que eles determinam que seja falado, não a minha vaidade, o que for necessário. Está tudo entendido? A água fluida também ela tem uma grande contribuição, né? Porque eu estava outro dia lendo a Prece Bezerra de Menezes e ele fala, né, que a ansiedade nesse momento é a doença da alma, né? E que pode-se também alcançar, né, a cura ou pelo menos aliviar essa dor através da água fluida. O que o senhor me fala da água fluida? Quantos por cento de água tem o seu belo corpício? 75 mais ou menos. Esqueceu que Kardec nos ensinou a fluidificar a água do corpo no Livro dos Médiuns? Então você pode até trazer a água de cá, quando não conseguimos ainda viver sem água. É isso. Mas se você aprender com os pensamentos nobres, você vai magnetizar toda a água do seu corpo. E tudo que entrar no seu corpo que já está magnetizado, vai transformar-se em coisas boas, porque isso é Emmanuel. Se você está em harmonia, tudo que entrar no teu corpo vai transformar-se à semelhança do que você é. Está lá em Caminho, Verdade e Vida. Então ela é nobre, mas quem é que magnetiza a água? Muitos não sabem disso. Então nós pegamos a água e eu faço a minha boa cumba, porque agora estou desejando o teu bem, então boa cumba, né? Esse é o Dr. Sérgio Felipe. E aí eu estou enriquecendo a água com as minhas virtudes. Você viu lá na Gênesis, no capítulo 14. A natureza me ajudou, os espíritos benfeitores também. E não precisa mais do que meio segundo para fazer isto. E aí nós vamos entregar, já que você falou,
E agora vai passar para a sua bela mãozinha. Agora é o... Pois é, mas agora é o seu magnetismo que tocou. Em meio segundo você pode transformar isso num veneno. Porque quem magnetiza a água é quem toma. O que nós fazemos é só sensibilizá-la, segundo Miramês, para que ela te obedeça. Por exemplo, a pomada Vovô Pedro tem o nome de vocês? Não, e aí a gente tem a ignorância de pegar uma garrafinha com o nome da pessoa, não serve para outra pessoa. Quem vai magnetizar a água é agora você que vai transformá-la no que você necessitar. Se você apenas engolir a água, não resolveu nada. Mas coloca na boca, mentaliza o que pretende. As enzimas, que são os seus pensamentos e sentimentos personificados, vai dizer aos seres que tem aí o que você pretende que ela faça no seu universo. Se você der esse tempo, por isso que coloca aquele copinho minudinho, não é para a gente engolir de uma vez, é para pegar mesmo aquele lá, tomar em várias vezes. Isso. Agora você vai dizer à água, que está sensibilizada e com recursos da natureza inteira, o que você espera, o que você necessita, porque ela tem algo que pode acalmar a sua ansiedade. Porque o Evangelho está nela segundo o Espírito Caína. E o Evangelho é força, vitalidade e vida. E às vezes não sabemos disso. E na hora do passe, a ingenuidade é tanta. Quem quer receber um passe? É de grátis. Você quer ficar com as mãos para cima, senão a energia não vai entrar. Como que é? Não, eu quero receber. Você tem que ficar assim para a energia entrar, pode estar de ponta cabeça. E você pensa que eu vou te doar alguma coisa ou que eu vou retirar alguma coisa que possa estar te perturbando? Que vai doar. Você tem uma fonte inesgotável e inestancável na sua mente, uma fonte permanente em seu perispírito, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis no seu corpo físico e um médico. E a sua consciência sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Então, estou te ajudando em alguma coisa? Vai lá em Trabalhos de Passe de André Luiz, no capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade. Você vai ver que a coisa é mais embaixo. Eu assisti do que faz tudo. Você entendeu? Então, inicialmente, o que a gente chama de passe de dispersão, vou pegar o energismo que você construiu e não sabe governar. O excesso de energia que está te adoecendo. Só que na sequência eu só vou acordar o seu patrimônio. Mais nada. Eu não te doei coisa alguma. Porque você já tem. Você entendeu? Então no passe, só que tem uma coisa. Você viu que na oração, porque Miramês falou que os pensamentos são forças emblemáticas, e eu vou gravar os meus sentimentos, e para onde eu enviá-los, estou enviando parte de mim mesmo e sou responsável, porque agora tem gente... Ele narra que se eu dialogar com alguém no atendimento fraterno, eu estou criando almas instintivas e enviando-as para o seu subconsciente. Almas. Depois que a gente impõe as mãos sobre alguém, nunca mais nos desvinculamos desse alguém. Nunca mais. E no passe, se é que doamos alguma coisa, doaria quem tivesse mais. Allan Kardec. Então não é quem está sentado que está doando. Então seria ele que estaria me assistindo, dispersando essa energia e fazendo um raio de entendimento da sua consciência, das suas virtudes, na minha. Por isso que tem pessoas que entram na sala de passe, mais ou menos perturbadinha, e vai aplicar passe para sarar. Aí não sabe quem aplicou o passe. Certo? E um simples toque já é um olhar. Porque se a oração é o processo inteiro. Mais alguém? Eu. Você.
eu tenho meu filho, né? E ele... Fala bem alto que o povo lá no fundo quer ouvir, senão... Eu tenho meu filho e ele, assim, vai fazer 28 anos, ele só dá dor de cabeça, né? Ainda é usuário, né? E é muito difícil eu já melhorei bem para lidar com isso, mas ainda é difícil, porque eles têm um gene difícil, sabe como que é, né? Então a gente, nem sempre eu consigo tá bem, né? Mas melhorei muito, assim, de não esquentar muito a cabeça, né? E o que poderia estar fazendo? E porque ele não aceita, diz que, já falei, vamos tomar passe, não aceita nada. Mas aquilo que eu disse no início aqui, ou agora há pouco, no meio da palestra, qual sentimento, qual pensamento, qual coração suficientemente perverso que resistirá ao doce contato do verdadeiro amor? Agora, a mãe é um caso sério, ela quer até mastigar para o filho, e aí não dá certo. Então veja, a dependência é química. Às vezes não percebemos, mas um simples tempero cria vícios na química do corpo, no quimismo orgânico psíquico. Simples tempero. E a maioria deles, principalmente os industrializados, detona os elementos vitais dos alimentos e não qualifica coisa alguma. O ideal seríamos educar o paladar para comer tudo, porque o sabor depende da educação do paladar. Allan Kardec. Na hora que você está confeccionando o alimento, você está imaginando esta criaturinha. Imaginar é ver, desejar é realizar. Emmanuel e Miramês. Os engenheiros de alimento, ou a engenharia alimentar, prova, na prática, que se você confeccionar com amor, com sabedoria, imagine você ouvindo uma boa mensagem durante uma boa música e você em oração, porque fazer o ato de confeccionar já é uma oração, mas consciente do que está fazendo. A sua conexão é com o Cristo, com a sua própria consciência, com o reino de Deus em ti. E intencionando esse bem, que ele acorde a sua consciência. E intencionando levar o antídoto para as suas células. Porque elas é que estão dependentes fisicamente e ele também tem uma dependência psíquica, porque se acha um deserdado. E normalmente o dependente químico ele quer liberdade sem responsabilidade. A liberdade é uma atitude nobre. Agora, o meio que escolheu, porque quando usamos, dependendo da idade, a maconha, principalmente os jovens e adolescentes, ela destrói a memória deles para o futuro. O adulto tem um pouco mais de resistência a partir dos 40 anos. Não estou autorizando ninguém a usar. Porque agora virou moda o canabidiol. É uma camisa de força tão terrível, porque ela aprisiona as perturbações e parece que a pessoa ficou numa boa. Não tem as convulsões, não tem isso. Adiou. Eu sei o que é isso. Já fui médico e já usei coisas semelhantes. Então, no ato da oração e na confecção do alimento, quando você está confeccionando e imaginando a pessoa, ela já está recebendo tudo que está nos alimentos que você está confeccionando e tudo que existe em você e quem é que está te assessorando. Mas se você ainda fizer feitiço, macumba e etc., não tem jeito. Por isso, a primeira coisa de uma mãe que quer salvar a pele do seu filho é educar a língua, pelo menos que ela fique dentro da boca. No mínimo, a água da paz. Não fofocar, porque do contrário não teremos moral para acordar o outro. Porque outra lição que eu trouxe aqui na minha memória extracelular é esta. Coisa simples, acho que é boba, acho que nem vale a pena ler.
As formas mentais têm uma força coesiva sem precedentes, maior do que a liga de todas as colas e o traçado ou traço de todos os cimentos. Os espíritos de alta envergadura conhecem a ciência de modo a desintegrar as formas mentais inferiores, aproveitando-as como lixo mental em adubos, o nitrato de amônia, por exemplo, ou canalizando-as para animais da mesma faixa, que está naquela mesma faixa vibracional, que as transmutam em alimentos psíquicos, de certa forma, para eles suculentos. Agora, Emmanuel. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, para que nós possamos ajudar alguém que está com dependência química ou psíquica emocional, nós precisamos nos amar o suficiente, porque qualquer coisa que você fizer, ele vai ser ingrato. Então você não vai esperar troca. E se você fizer pelo prazer de fazer, por amor ao Cristo, porque é uma fração de Deus que está ali, passando por uma experiência. Então as orações têm o poder de levar forças, estímulos e reerguer o patrimônio moral, porque Allan Kardec nos ensina a orar e fala que nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas com ou sem a presença. Que a palavra verbalizada ou não interfere no físico ou no moral de quem ouve. Ramatiz, aquilo que eu estou falando mentalmente ou verbalmente, eu estou enviando para o centro consciencial do ser manifestado, quer dizer, para o suprassumo da consciência do indivíduo. E conforme a minha vivência diária, eu vou regando aquela semente que eu plantei. Um dia ela eclode e o outro tem o desejo de sair da dependência. Então a maior vacina que temos, o Evangelho no Lar, e eu conto um caso, em Três Lagoas. Na época que a AIDS estava assombrando, ainda assombra, só que está silenciosa, e um filho falou para sua mãe que era espírita. Creio que ainda é. E gozado que eu não sou espírita, vocês são? Eu sou espírito. Porque de vez em quando fala que é espírita, faz um rótulo, fica meio esquisito. Mamãe, eu estou usando droga. Ela quase desencarnou, mas aguentou firme, ficou verde, ficou amarela, respirou fundo e pensou que ele poderia ser infectado pelo HIV na sequência também. Tudo bem, meu filho, já que você escolheu esse caminho, me dê o direito de te drogar. Então eu vou comprar as seringas, vou deixar tudo prontinho, e aí foi quase o desencarne dele, porque ele não esperava aquilo da mãe dele. Ele quis sair fora pela tangente, como Kardec quis sair fora na questão dos 911, mas não tem algo tão potente que a vontade não seria suficiente para vencer? Só se você se comprazer neste algo. Mas eu tenho mais 11 amigos, traga-os todos. E aí não tinha saída, ele trouxe. Quando chegaram, não sei se meu filho avisou a vocês, mas eu sou espírita, ou estou espírita. E nós temos o hábito de, antes de qualquer tarefa, fazer uma oração e depois uma leitura do Evangelho. Se vocês não acreditarem, tudo bem, mas eu preciso disso porque eu vou iniciar uma tarefa. Resultado, para não esticar a conversa, ela tirou os 12 da dependência com o Evangelho no lar, com a oração e esse gesto de amor sem julgamentos. Então, quanto mais julgarmos, mais a gente afunda eles num abismo.
Agora, quanto mais compaixão, indulgência sem conivência, mais rápido a gente tira. Por isso, o alimento é um dos mais potentes aliados à oração e ao Evangelho. Porque, no fundo, alimento é Evangelho também. Tá. Mais alguém? Só mais um pouquinho, não sei até que horas que a gente vai. Vamos lá. Uma pessoa que ela optou por não fazer mais uso da proteína animal, né? Ela tem como ela adquirir do alimento dela, dos vegetais, dos grãos, a proteína necessária para supri-la, no caso, sem precisar tomar, no caso, a vitamina B, que seria periodicamente e tal, fazer os exames de sangue. E se nesse caso, se essas pessoas que optam por isso e tal, elas são auxiliadas de alguma maneira por irmãozinhos e tal, para que até mesmo a pessoa ela opta até o não consumo, não porque não goste, mas por uma opção de não concordar com a matança no caso. Uhum. Você está querendo me colocar na fogueira, né? É a mulher que mandou fazer a pergunta. Tá. Ainda está sendo médium da outra, né? Eu já fui vegano durante 6 anos. E a partir de uma altura, meu corpo começou a enfraquecer. Como eu tenho uma amiga médica, mais de 30 anos de medicina, vegetariana durante 6 anos. E de repente o corpo dela começou a morrer. E por intuição fizemos uma radiografia. E assim como Chico Xavier disse à doutora Marlene Nobre, a Ana Jaici, que foi estar com ele num dado momento, e ambas não estavam comendo a proteína animal. E após os trabalhos, vamos para a churrascaria. As duas quase desencarnaram. Mas nós não comemos carne. Mas a irmã está me dizendo que o corpo de vocês está morrendo. E vocês ainda precisam dele por mais um tempo. Então, se formos considerar as informações de Camille Flammarion na obra Deus na Natureza, que jamais a proteína, a gordura vegetal suprirá a gordura animal, porque ela não tem a expertise que tem a animal. Agora, só existe uma possibilidade de não desequilibrarmos o nosso corpo e ele não morrer, não adoecer para o futuro. Se não nesta, na próxima encarnação. Eu estou falando de experiência própria. Já fiquei a encarnação inteira quase sem comer, como tibetano, e nasci com leucemia na próxima. Porque acreditava que era o que entrava e não o que saía que me perturbava. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, Teoria da Beleza, ele narra que só tem uma forma. Se eu sutilizar o meu pensamento com recursos morais, com a minha transformação moral, o meu corpo mental, perispiritual e físico vão sutilizar-se e não vão mais necessitar das energias densas. Eles conseguem pensar e a natureza envia os recursos colhidos nos animais, nos vegetais, nos minerais, com a energia que nós chamamos de Kundalini, que é a força do minério, dos vegetais e animais simultâneos, sem matarem as formas. Conforme vocês abraçam a pessoa e vocês estão quase não parando em pé, e depois de um abraço se sentem todos revitalizados. E às vezes o cabra ou a moça comeu um bife de manhã e por conta daquele bife passou a energia para você e salvou a sua pele. Então a maioria dos vegetarianos que conhecemos não pararam de fazer feitiço, bruxaria, macumba, magia negra. Não conheço nenhum até hoje. E eu ainda estou esperando um deles que não desperdiça alimento, que não deixa apodrecer alimento, que não coloque tomate na geladeira, nem cebola na geladeira, nem batatinha na geladeira, nem repolho, nem quase tudo que não deve ir na geladeira.
Porque assim que começa, já começamos a matar seres vivos. Porque eu não conheço também, isso é Joana de Ângeles, coloquei com muito carinho e cuidado no capítulo 10º do livro, ai de quem interromper a cadeia alimentar com falsas ideias. Ai de quem. Porque eu nunca vi o mineral chegar no reino animal sem ser alimento do vegetal. Nunca vi. Não conheço esse salto. Nunca vi um vegetal chegar no pré-humano sem ser alimento do animal. Não consegui ainda vislumbrar. Nunca vi um animal chegar no reino humano sem ser pré-humano. Ou ser alimento do pré-humano. E nunca vi um pré-humano chegar no reino angélico sem ser alimento do humano. Uma galáxia maior come no café da manhã uma galáxia menor. A ciência flagrou isto. Então só temos um jeito, o jeito que a Madre Teresa de Calcutá conseguiu. Amar. O amor, eu não disse que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões? Se eu chegar ao estado de amor incondicional, agora eu posso ser vegano, vegetariano, vegano, mineraliano, luzariano. Porque o indiano que está aí com 90 e poucos anos, com um corpo de 90 e poucos anos no registro, mas o corpo na realidade tem a metade da idade e o cérebro tem 25 anos. Ele não come nada desde os 11 anos de idade, nada. Não bebe nada. Só vive do ar e da luz. Recitando mantras, porque é um yogi, meditação, ele sabe criar. Então, enquanto não soubermos, conforme André Luiz, dominar as leis de aglutinação por sublimar a nossa mente em mais altos degraus, pensar no bem, sentir o bem, falar o bem, fazer o bem, aí eu poderia construir os átomos que Allan Kardec nos ensina a fazer no Livro dos Médiuns e transformá-los em alimentos e em medicamentos. Agora, a falsa injeção do complexo B vai enganar o corpo. Assim como enganamos o corpo falando para ele que algo feito em micro-ondas é alimento. Ele não reconhece aquilo como alimento. Assim como enganamos o corpo, trazendo para dentro dele algo que foi colocado dentro de uma caixinha revestida de alumínio com o nome de leite. Ele não reconhece aquilo como alimento e várias outras coisas. Então, o único jeito, porque veja a saia justa que eu fiquei. 6 anos vegetariano. Às vezes veganos. Hoje eu acho que eu sou frudívoro, porque se me der somente fruta, fico numa boa. Aí eu chego no restaurante do meu irmão e ele não sabia da história. E ele sabia que eu adorava peixe há 6 anos atrás. E eu não tenho evidência, mas naquele dia eu vi algo bem coloridinho por cima do fiz para você. E agora eu quis recuar e lembrei de Masaharu Taniguchi, que quando Buda quis recuar, recusando o prato de arroz cozido com leite de vaca, que a sacerdotisa ofertou a ele, dizendo, não é ficando sem comer, sujo, sem fazer barba, que você vai se iluminar. Ele quis recuar, ela entrou no psiquismo dele e mostrou toda a cadeia alimentar. Falou, o homem não está roubando o leite da vaca, ela produziu um tanto mais por gratidão ao seu dono. Não roubou do seu bezerro. A vaca não está matando o capim escolheu vivificá-la. E foi mostrando. E eu tentei resistir, aí veio a minha imagem de 2 seres. Um que foi uma das maiores antenas que a humanidade já conheceu, psíquica, mediúnica, chamado Francisco Cândido Xavier, que adorava uma asinha de frango. E o outro que dizimou parte da humanidade como vegetariano. Ele falou, escolhe qual lado você quer ficar. Porque eu era, no nome, apenas vegetariano. Vivia lesando as pessoas, desonesto, maledicente, isto ou aquilo. Hoje eu estou tentando
O Alexandre sabe, eu posso ficar alguns dias, fico até 7 dias com água. Mas eu tenho que estar fazendo algo nobre, nobilíssimo. Como eu estou escrevendo um livro, estou escrevendo sobre oração. Então eu fiquei 48 horas para mostrar para eles que é possível, sem mostrar abatimento. Mas é nobre a atitude. Só que tem um detalhe. Porque a pessoa às vezes deixa de comer a carne do animal pela crueldade que alguém faz com os animais. Só que tem a lida gentil com os animais. Ele é criado desde cedo livre, sabendo que chegou um determinado tempo, ele vai servir de alimento para a humanidade, vai ser promovido pelos seres. E a carne é totalmente diferente. Porque os vegetais também são seres vivos. E a dor de um vegetal, confidência do próprio vegetal para nós, que apodrece na geladeira, é 1000 vezes maior do que um animal que morre sabendo para que vai ser transformada a sua carne. Só que os vegetais, além de ser seres vivos, os minerais também foram classificados como seres vivos. A água, em especial, na Alemanha, no Instituto Aeroespacial, por um grupo de cientistas, na cidade de Stuttgart. E Camilo Flammarion já dizia que numa gota d'água já tem seres com 1 milésimo de milímetro e já tem músculos, nervos, instrumento de nutrição, de percepção, de locomoção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, ele já está perseguindo a sua presa, o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Também são seres vivos. A matéria mental que forma os infracorpúsculos, as menores partículas do mundo subatômico, que vão formar as supercordas, as linhas de forças que vão unir outros elementos, para formar o bóson de Higgs, por exemplo. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E se eu faço macumba, quantos seres que eu mato da matéria mental ou transformo eles em algo deprimente? Então, se eu começar a alinhar os meus pensamentos com as diretrizes do Evangelho, à luz da oração, eu posso, com esses pensamentos enobrecidos, criar novas ideias, novas palavras, novas atitudes. Agora sim, como a irmã Dulce, que comia, ou melhor, um panetone de 250 gramas era alimento para 1 ano, para essa menina. Agora eu consigo fazer isso sem desequilibrar o meu corpo e sem enganar-me. Porque veja, eu recusei a trazer o animal de uma forma ou de outra. O corpo dele morreu, a energia foi para onde? A água do seu corpo foi para esta água. Voltou para o reino aquático. Parte do energismo foi como adubo para o reino vegetal. E parte para o reino animal. Daqui a pouco, a energia do animal que eu recusei a promover vem pela cenoura. Não tem cenoura com formato de animais, com até de humanos? E Allan Kardec perguntou e recebeu a resposta. Está na questão 1011 do Livro dos Espíritos. No alimento que eu estou recebendo agora tem moléculas de seres que conhecemos. Ao magnetizar a água, eu não aglutinei uma porção de fluidos, os enriqueci com as minhas virtudes, criei moléculas saudáveis, conforme está na Gênese. Então tem moléculas. Então, dependendo com quem estamos lidando no dia a dia, se tiver valores morais semelhantes ao que queremos conquistar, nós podemos equilibrar os nossos corpos. Porque nós vamos nos entreajudar. Alguém que está comendo menos proteína animal diretamente vai ser ajudado pelo outro parente que está comendo ou no ambiente de trabalho, já que aqui somos um. Eu não comecei dizendo que Kardec registrou na Revista Espírita de 1868, no primeiro artigo do mês de novembro, que numa reunião de estudo nos assistimos entre si, nos equilibramos, assistimos a alguém mais necessitado do que nós e somos assistidos por seres mais iluminados. Então a atitude é nobre de ser vegetariano, vegano, ovuláculo,
é que é o vegetariano que come, o vegano ou vegetariano que ainda come ovos, laticínios. Mas o que entra pela boca em excesso também perturba. Mas a primeira atitude é educar o que sai. Aí o próprio corpo, que é o meu caso, ele rejeita o que ele não necessita. O meu corpo tem dores dilacerantes quando a proteína animal entra nele, diretamente. Dilacerantes. E principalmente quando entra em excesso. E principalmente ainda se o celular estiver a 8 metros de distância ligado. Aí que dói mesmo. Porque a radiação do celular destrói quase tudo que é vital nos alimentos. Se for no micro-ondas, aí já é uma bomba atômica. Então nada contra. É uma das atitudes mais belas, porque tem muitas pessoas que não conseguem relacionar com o ser humano, estão adotando animais como filhos, como se eles fossem humanos, e não sabem o mal que estão fazendo para esses animais que vão serem os seus filhos no futuro. Fatalmente, é a lei. Todo respeito para o humano, para o animal, o vegetal, todos merecem igual respeito. Agora, cada um no seu espaço, cada um no seu habitat, cada um sendo respeitado no seu estágio evolutivo. Se querermos atropelar as coisas, então eu tenho dificuldade de relacionar com você, então eu largo de você, eu casei com você, a coisa não está dando certo, eu adoto um cachorro. Eu conheço muitos, porque eu não consegui lidar com você. Ele não reclama, se for um gato, aí a coisa já fica mais complicada, porque ele escolhe quem lhe trata melhor. O cachorro ainda aceita maus tratos e não reclama tanto. Então nós precisamos repensar o comportamento. Ou eu mudo de dentro para fora e sustento meu corpo nas minhas escolhas, sabendo que a natureza vai me ofertar todos os filhos que eu preciso, porque eu respeito a natureza em todas as frequências. Então agora eu não preciso da injeção, porque eu vou conseguir, porque só de pensar na proteína animal, imagine quando eu cuido bem do meu rebanho, quantos animais estão de olho em mim para ofertar os filhos deles para os filhos, moléculas, energias que querem humanizar-se. Até porque o nosso corpo é um ser animal. Vamos encerrar? Que falaram até às 10 horas. Então, quando falamos, fulano, faça uma oração, a oração é um ser, como eu disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a filha primeira da fé. Mas quando falamos a alguém, faça uma oração, ele faz uma oração bela até uma altura, aí para, agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Mas por que já não fez no início? E essa oração que está aí foi a que Jesus nos ensinou, vocês têm certeza? Pai nosso que estais no céu. Vocês conhecem o pós-doctor ou pós-doutor Severino Celestino? A obra analisando as traduções bíblicas? O Pai Nosso mais recuado na história, porque ele estudou aramaico, grego e hebraico, para entender o Evangelho do Cristo. Não sabe se esse é o original, porque o original foi o que Jesus falou. E ficou de boca, ouvido, etc., 60 anos depois de Jesus partir fisicamente, é que foi escrito o primeiro Evangelho. 90 anos o segundo, 150 anos depois o terceiro e etc. E até onde me consta, Marcos e Lucas não conviveu com Jesus diretamente. Então o único que escreveu de punho, segundo a história, foi Mateus. Mas Mateus fala que Jesus não carregou a cruz. E os outros falam que carregou, e agora?
mas está lá, Pai Nosso dos céus. Santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Se eu concordar, assino, assim seja. Então, Pai Nosso dos céus, porque tudo que existe é Deus, ou expressões dele. Então, se existe céu, é tudo. Ele não está sendo santificado, ele é. Então, santo é o teu nome. Agora, o teu reino não está vindo só para nós. Vem a nós, principalmente nós que acreditamos na reencarnação ou na encarnação, mas o fulano que não. O reino vem para todos. Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a nossa. Porque senão a coisa, porque a gente pede e mede, se não vir naquela medida que a gente pediu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Agora, dá-nos hoje nossa parte de pão. Eu trabalho primeiro e depois vem o salário. A gente pede, perdoa as minhas culpas e depois me ensina a perdoar. Isso não deu certo, isso está no Novo Testamento. Ele perdoou, o cabra foi lá, lembra da história, todo cheio de dores, tirou todas as dores. Ele foi, saiu andando bonitão, sem dor, tropeçou nas pernas de um cego que estava esperando sua vez lá com as suas muletas, caiu e pegou a muleta do próprio cego, deu uma surra nele. E aí voltou lá mais dolorido que antes. Não tem mais direito. Se você recebeu o primeiro e não conseguiu perdoar o outro que estava... Você que não olhou por onde anda. Agora essa parte é a que mais me encanta. Não me deixes entregues às provações. Quer dizer, eu não quero estar sozinho. Seja comigo. Nem precisava pedir porque Ele é onipresente. Porque assim, me ensinando a fazer o bem, me resgata do mal, que é fruto da minha própria ignorância. Agora, assim seja, que seja sim ou amém. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela oportunidade divina.